Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo da hora que você está assistindo. Meu nome é Frank e eu atualmente estou cursando a disciplina de Física 2 e eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre uma das aplicações do estudo das oscilações, que é o relógio atômico. E no final eu vou deixar, a pedido do professor, uma perguntinha aí para vocês darem uma pesquisada, quem se interessar pelo assunto, e mandar para ver se assistiu a apresentação, se gostou aí. Bom, sem enrolação, bora lá. É, o tema é relógio atômico, falando sobre oscilações, né? Para começar, eu queria falar um pouco o que é um relógio atômico, né? Dá para se imaginar ele com funcionamento como se fosse um relógio comum, né? do nosso dia a dia mesmo, que é um instrumento usado para medir o tempo. No caso do relógio atômico, ele é baseado na propriedade de um átomo, que é o padrão da frequência e oscilação de sua energia. Por que isso? Para ter um padrão fixo no sistema internacional de medidas, precisava se definir um padrão fixo para a medida de tempo, no caso de um segundo, né? E foi feito baseado no relógio atômico. Os elementos mais utilizados são principalmente o césio. A gente já vai falar um pouquinho por que o césio, hidrogênio e rubídio, mas em esmagadora maioria é o césio. E ele foi inventado aqui nos Estados Unidos em 1949. Como funciona? Basicamente, de uma visão mais geral primeiro e depois eu vou explicar mais certinho como funciona, né? Primeiro, com base nos estudos anteriores, os pesquisadores conhecem a frequência máxima com que os átomos liberam energia, que é a frequência de oscilação, no caso do elemento estudado, né? Os mecanismos do relógio, eles estimulam os átomos por meio de ondas eletromagnéticas, que eu também já vou explicar um pouquinho melhor como funciona, até atingir essa frequência desejada, que é interpretada como tempo de acordo com os padrões já conhecidos, né? Pré-estabelecidos. No caso do átomo de césio, o segundo é definido como padrão no mundo todo por esse número aqui, 9.192.631.770 períodos da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos, também vou explicar um pouquinho mais sobre esse conceito, do estado fundamental do átomo de césio 133. Eu até botei um an aqui porque falando essa frase sem entender um pouco sobre os conceitos fica bem confuso, mas eu vou tentar descrever um pouco cada um dos conceitos para ficar mais claro. Primeiro, o que são ondas eletromagnéticas, né? Elas são aquelas que resultam da liberação das fontes de energia elétrica e magnética em conjunto, ou seja, essas ondas não precisam de um meio material para se propagar. Nesse esquema fica um pouco mais fácil de ver. Você tem um campo elétrico em um sentido e um campo magnético em outro aqui, tá vendo? E as ondas se propagam como se fosse uma só, mas em sentidos diferentes aqui, né? E como você pode ver no esquema. No caso, a luz, quando ela se movimenta velozmente, próxima à velocidade da luz, né, obviamente, a energia liberada apresenta o aspecto de onda, por isso recebe esse nome de onda eletromagnética. E aqui alguns exemplos, né, são 7 os tipos principais que a gente estuda, né, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X e raios gama. Agora falando por que um pouco do átomo de césio. Aqui é um átomo de césio, número atômico 55, e os níveis aqui, KLMNO, né, 2, 8, 18, 18, 8, 1. Esse é o átomo de césio bonitinho como a gente estuda. Agora a gente vai falar um pouco sobre os métodos perturbativos em mecânica quântica. A estrutura fina, que são esses níveis atômicos, resulta da interação do momento magnético associado ao spin de um elétron com seu próprio momento angular orbital, enquanto a estrutura hiperfina produz deslocamentos associados à interação do momento magnético do núcleo com o momento magnético dos elétrons. Tá, isso aqui está um pouco confuso, mas no próximo slide eu vou falar um pouco sobre os níveis hiperfinos. Vai ficar um pouco mais clara essa questão, mas basicamente o nível de energia de um elétron está associado com o nível que ele está situado no átomo. Quanto mais distante,
do núcleo, maior é o nível enérgico dele, então maior vai ser a velocidade. Aqui, nesse esquema fica um pouco mais fácil de visualizar, que é a radiação emitida durante a transição entre dois níveis hiperfinos. Um elétron ele pode transitar entre dois níveis hiperfinos. Se ele está num nível mais interno e pula para um nível mais externo, ele precisa absorver energia, porque os níveis mais externos são mais enérgicos, né? E se ele está num nível externo e pula para um nível mais interno, ele libera energia em forma de ondas eletromagnéticas. E é essa liberação de ondas que a gente consegue ver e usa para determinar o tempo de um relógio atômico. É basicamente isso que está nesse esquema aqui. Que está também nesse texto um pouco mais descrito, né? Eu vou ler aqui. Para mover-se entre os níveis de elétrons, precisa absorver ou liberar energia de uma certa quantidade de radiação eletromagnética. A frequência depende da diferença de energia entre os dois níveis, que é o ΔV. E essa transição se dá o nome de salto quântico, né? Às vezes a gente lê ou fala salto quântico, parece um negócio super complexo, mas tem a ver com esse salto quantitativo de energia, por isso salto quântico, né? O átomo do Césio 133, por que ele foi escolhido? Por que ele é melhor que os outros? Porque ele tem uma radiação de alta frequência e ele é considerado extremamente estável. Esse número é muito constante, então fica fácil ver em qualquer lugar do mundo, você consegue medir essa unidade do tempo. Ou seja, a transição entre os níveis hiperfinos, a diferença de energia, a gente estuda em Hertz, e é aquele número que eu botei lá. O ΔV, que é a diferença de energia entre dois níveis hiperfinos, do átomo de Césio é aproximadamente 9 GHz, que é o 9 bilhões que eu falei lá no começo. Aqui um modelo esquemático de um relógio atômico, como ele funciona na prática, né? Não na teoria, como ele é montado. Bem simplificadamente é assim, ele tem aqui a entrada dos átomos, um gerador de campo magnético, um gerador de micro-ondas e um oscilador, que gera aquelas ondas, essas duas partes geram as ondas eletromagnéticas que eu falei. Há um divisor de frequência para se reconhecer a frequência e a contagem. Tem um mecanismo que interpreta essas oscilações na forma de segundos, naquele número lá, 9 bilhões. Tem outro gerador de campo magnético e há o leitor de frequência de oscilações. Então é basicamente isso aqui, um esquema, né? Um modelo esquemático do relógio atômico. Então agora a gente falou na teoria para que serve, a gente falou falou na teoria como funciona, falou na prática como ele é montado, né? Mas agora falando um pouco para que serve, né? Para que serve isso? Então, desde 1967, a definição foi utilizada com base em relógio atômico, a definição internacional de tempo, que é 1 segundo. Assim como os relógios, satélites e aparelhos de última geração. Por que você precisa de uma definição tão precisa? Para poder usar, por consequência, o GPS de alta precisão. No próximo slide eu vou falar um pouco mais sobre esses exemplos, né? Mas você precisa de uma frequência que você pode reconhecer no mundo todo quando você tem vários satélites para utilizar, fazer triangulações ou até mais, quando você usa, por exemplo, GPS de navios para reconhecer no meio do mar, você precisa de... Todos esses satélites têm que estar sincronizados com o mesmo padrão de tempo, e para isso você usa os relógios atômicos. Aqui eu coloquei que o relógio considerado mais preciso pelo homem, os relógios atômicos, mas isso aqui talvez está um pouco desatualizado, porque são consideradas várias gerações, né? Cada vez surgem relógios atômicos mais precisos. Mas para a gente ter uma ideia, né, de quando a informação foi pegada, quando aquele texto que eu vou mostrar no final, lá, as referências foi escrita, ele atrasava aproximadamente 1 segundo a cada 1 milhão de anos. Então, mesmo sendo um relógio atômico super, ultra, mega preciso, ele ainda tem um atraso. Todo relógio tem um atraso. E aqui uma aplicação mais próxima, né? Que eu digo no sentido de mais futurista, com a SpaceX e agora outras empresas de exploração espacial privadas, né? Está sendo estudadas também as viagens espaciais autônomas. E você pode enviar pessoas, não precisam ser astronautas super treinados, para fazer uma viagem espacial. E também para o uso da NASA e para pesquisa, porque se você consegue criar viagens espaciais autônomas, que já existem inclusive, você fica menos sujeito aos erros humanos, né?
Então é outro uso muito interessante aí. Aqui uma tabelinha de precisão para ter uma comparação, que eu falei que até o relógio atômico mais preciso atrasa, né? Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas os relógios convencionais que a gente usa no dia a dia, principalmente os mais antigos, né, menos precisos, aqueles bem vagabundinho, atrasa cerca de 1 segundo a cada dia ou a cada 1 segundo a cada semana, né? Isso aqui exagerando, claro. Os relógios utilizados para transmissão de TV, 1 segundo a cada 3 anos, né? Eles precisam realizar essa reconfiguração, que é rádio e TV. O relógio atômico convencional, que usa nas telecomunicações em geral, telefonia móvel e tal, atrasa 1 segundo a cada 3.000 anos, né? Isso é estimativa. O relógio atômico aperfeiçoado, que tem a qualidade longa de radiofrequência, são todos relógios atômicos, mas de diferentes tipos, né? Os mais para baixo são tipos mais modernos e mais precisos, no caso. E para navegação de navios, 1 segundo a cada 1 milhão de anos, que é aquele que eu falei. Mas já existem estudos, no caso mais em teoria ainda, né, do relógio atômico de átomos frios, que atrasa 1 segundo a cada 3 bilhões de anos. Que a gente usa para teste de teoria da gravitação e teste de teoria atômica. Agora a pergunta que eu falei que ia deixar no final do vídeo para vocês, quem se interessou pelo tema aí, uma das aplicações, né, uma das várias aplicações das oscilações no nosso dia a dia e também no mundo real, né, para quem se interessou, queria perguntar quantos relógios atômicos há no Brasil e aonde ficam? Será que são vários? Será que são poucos? Onde ficam esses relógios? Né? Para que servem? Então fica aí a pergunta para quem quiser fazer uma pesquisa e comentar aí, seria muito interessante, ele complementar aí a ideia do vídeo. Aqui as principais referências que eu peguei, só listando para quem quiser acessar e checar essas informações e ler um pouco mais, né? Esse site aqui, Na Hora Certa, como funciona o relógio atômico, é bem legal, porque ele é bem descritivo, só que ele está um pouco desatualizado, né? Mas por ser da revista Galileu, ele é uma linguagem bem fácil, assim, ele é bem interessante, não é muito científico, né, ao extremo. Daí as outras fontes já são um pouco mais de leitura, né? Tirando, claro, essa do Mundo Estranho, que daí é uma matéria em si, né? Aqui já tem algumas informações mais técnicas aqui. Montini, do Galas. No Toda a Matéria também é uma leitura fácil, que é um blog para quem quiser. E também o Tuboi, que foi da onde eu consegui tirar aquela tabelinha que eu mostrei no final. Então, obrigado para quem assistiu por aí. Desculpa aí se eu me atrapalhei um pouco, me enrolei demais. Espero que tenham gostado aí. E forte abraço aí, viu? Tchau, tchau.